Bom dia, bom dia, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar aqui em parceria Instituto Information Management e IT2B, e hoje com um tema muito bacana, que tenho certeza que vai dar vários insights para vocês. Lembrando que durante os nossos encontros, tá, gente, vocês podem colocar suas perguntas que vão ser respondidas aqui no final, tá? Mas uma dica para vocês é: lembrem-se de colocar a pergunta assim que ela surgir na cabeça, tá? Porque primeiro a gente faz as perguntas em ordem de chegada aqui. Então, se você tiver uma dúvida e colocar primeiro ali, essa pergunta vai ser respondida primeiro, tá bom? E também que a gente faz a pergunta mais eficiente. Às vezes, se a gente deixa para o final, a gente pode perder uma parte do conceito, da pergunta que a gente queria fazer, tá bom? Então fica essa dica, e para poder brilhar aqui hoje, quero chamar no palco Odair Souza e Sabrine. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos, sempre um prazer estar com vocês aqui no palco, né, do IMA. E antes da gente começar, eu queria deixar aberto aqui para cada um de vocês, né, falar um pouquinho para a gente. Primeiro, dar bom dia para a turma que está com a gente e falar um pouquinho. Vamos lá, Sabrine, fala para a gente quem é a Sabrine. Obrigada, Wagner. Bom dia a todos. De novo, espero que vocês tenham tomado já o cafezinho, senão a gente vai tomar junto agora. Bom, sou várias coisas, mas tenho atuado no setor de desenvolvimento de software nos últimos 13 anos. Tenho experiência em startups, com governo, com grandes empresas. Estou com a Nisson há 8 anos. Fiz parte da Nisson Chile, depois estive nos headquarters na Califórnia, trabalhei com grandes empresas lá no Chile, e agora voltei para o Brasil. Estou trabalhando desde o Brasil para a Nisson. Atuo com todos os escritórios que a gente tem na América Latina, com Chile, Peru, a Colômbia, mais focada nos nossos clientes dos Estados Unidos. E hoje vou apresentar para vocês um pouco do que é a Nisson e algumas das nossas soluções agênticas. Fantástico, Sabrine. Odair Souza, fala para a gente um pouquinho, dá bom dia para a turma também, Odair. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aí ao nosso webinar, né? O objetivo hoje é a gente fazer o uso de apresentar para vocês aí o uso da tecnologia de agentes de IA, nos ajudando aí a transformar negócios, né? Ajudando os nossos clientes a modernizar os seus sistemas. Sobre o Odair é um profissional que já está há 30 anos atuando na área de TI, né? Então, eu já venho desse mercado aí há um bom tempo, atuando com projetos de gestão empresarial. Iniciei a minha carreira fazendo venda e implementação de software de gestão empresarial, depois parti para a parte de BI, né, de Business Intelligence, onde a gente entregava para os clientes aí soluções para que os clientes pudessem fazer análise dos seus dados e a partir dali tirar insights para a gestão de negócio. Estou há 14 anos na IT2B. A IT2B é uma empresa brasileira, a gente vai falar um pouquinho sobre a IT2B, e o objetivo hoje é compartilhar com vocês aí essa solução de agente de IA, né, para ajudar aí na transformação dos negócios, e compartilhar com vocês também todos os nossos cases e experiência que tivemos, lições aprendidas com os projetos nos quais envolveram aí inteligência artificial. É isso. Maravilha, daí, excelente. Então, o palco de vocês, até coloquei já aqui na tela a apresentação do Odair, e no final eu volto com as perguntas, tá? Ok, maravilha. Então vamos lá. Aqui a gente fala um pouco sobre os profissionais, né? A Sabrine já falou sobre quem é a Sabrine. Aqui tem um pouco aqui do
do Odair, quem é o Odair, então sou pós-graduado em gestão de negócios, enfim, como falei, estou há 30 anos aí na área de TI, iniciei minha carreira fazendo venda de software de gestão, parti para software de BI e fizemos aí implementações com o uso de inteligência artificial também. Mas o objetivo aqui é trazer para vocês essa parceria que é a IT2B. A IT2B é uma empresa de mais de 20 anos de mercado, né? É uma empresa brasileira, de sócios brasileiros, né? Que traz para os seus clientes soluções inovadoras. E por conta desse DNA da empresa de sempre buscar parceiros de negócios que tragam soluções inovadoras para que a gente possa oferecer para os nossos clientes o que tem de melhor e o que está sendo utilizado não só aqui no Brasil, mas também lá fora. Então, nós fizemos uma parceria com a Nissum, né? E hoje a Sabrine vai trazer para a gente aí o que é a solução da Nissum e como que a solução da Nissum pode agregar valor aos nossos clientes, pode ajudar os nossos clientes nos seus desafios de negócio, né? Então, a Nissum é uma empresa com mais de 25 anos, já atua em 12 países, são mais de 2.000 empregados, né? Mais de 2.000 profissionais que atuam na Nissum. Então, nessa oferta que a IT2B está trazendo para o mercado brasileiro, é uma solução já testada, uma solução já consolidada, uma solução que já foi utilizada por clientes, né? Então, já é uma solução madura, por isso que nós estamos trazendo para o mercado e para os nossos clientes, né? Então, a IT2B, com essa parceria, ela vai distribuir de forma exclusiva as soluções da Nissum aqui no Brasil. Agora vamos falar um pouquinho da IT2B rapidamente. A IT2B é uma empresa de mais de 20 anos, uma empresa 100% nacional, são mais de 1.000 colaboradores. Nós temos atendimento no Brasil inteiro, temos centros logísticos para levar tecnologia para os nossos clientes, né? Então isso facilita para que nós temos hoje clientes que atuam no Brasil inteiro, então nós suportamos a área de TI dos nossos clientes no Brasil inteiro. Temos laboratórios técnicos aí para testar tecnologias novas. Nós fizemos aí, recentemente desenvolvemos um projeto envolvendo tecnologia de blockchain, envolvendo tecnologia de inteligência artificial, né? Então, são mais de 50 bases técnicas e, através dos nossos laboratórios aí, nós realmente começamos a utilizar essas soluções, testá-las exaustivamente. Não é o caso da Nissum, como eu falei, já é uma solução madura, uma solução que já é utilizada por clientes, né? Então, já é uma solução que permite aos nossos clientes já ter o ROI rapidamente a partir do momento que a solução é implementada. A IT2B são mais de 600 clientes atendidos, nós temos em torno aí de mais de 150 mil horas de projetos por ano que nós realizamos com os nossos clientes, são mais de 350 mil atendimentos técnicos que nós fazemos, então hoje a gente suporta a área de TI de grandes empresas, de grandes corporações. Aqui são alguns dos nossos parceiros de negócio, né, de tecnológicos. Então, através desses parceiros tecnológicos, nós levamos para os nossos clientes as melhores soluções para que eles consigam vencer os desafios de negócio, né? E a Nissum, nós hoje vamos trazer aqui, através da Sabrine, todas as funcionalidades e o quanto que essa solução pode trazer de benefício ao negócio, né? Dentro da IT2B, nós temos, são 3 gerências, né, 3 business line, que permitem nós agregarmos as soluções tecnológicas dos nossos parceiros tecnológicos e, a partir dali, levarmos para os nossos clientes. Então, em DXP, Digital Experience Platform,
cujo objetivo é levar uma experiência segura e perfeita para os nossos clientes. Aqui nós temos soluções de omnichannel, nós temos soluções de RPA, nós temos soluções de hiperautomação, nós temos soluções de Big Data e Analytics, nós temos soluções de modernização de sistema com a Nissum, que nós vamos apresentar para vocês hoje. Nós temos soluções de IoT e visão computacional, nós temos soluções de inteligência artificial, né? Onde aqui nós temos agentes de inteligência artificial que permite serem treinados e ajudar o cliente em todo o processo de venda, engajamento dos seus clientes, atendimento aos seus clientes, atendimento à sua área de TI. Então, nós temos aqui agentes de IA que nos auxiliam. Desculpa aqui. Nós temos uma área de estratégia e governança de dados também, né? Ou melhor, nós temos uma solução de estratégia e governança de dados corporativa, que o objetivo também é levar uma experiência digital segura e perfeita aos clientes, onde essa solução, ou todas as nossas soluções, elas podem ser comercializadas de forma SaaS, né, ou as soluções Software as a Service, elas podem ser licenciadas on-premise. Nós temos todo um trabalho de projeto e consultoria, né, porque todas essas soluções necessitam um entendimento do negócio, elas necessitam uma parametrização para que elas atendam perfeitamente à necessidade de cada negócio. E aí, aqui eu passo a palavra aqui para a Sabrine, para que ela fale sobre a solução, né? Porque o objetivo aqui é que a gente passe para vocês a maior informação, mais informações sobre a solução e os desafios de negócio que ela consegue ajudar. E fico à disposição de todos vocês para falar mais das outras soluções da IT2B, né? Então, vão ficar aí os meus contatos, a gente pode fazer uma conversa, pode marcar uma reunião para que eu possa falar de todas as outras soluções que a IT2B tem no seu portfólio e oferece aos seus clientes. Mas hoje nós vamos nos concentrar aí nas soluções da Nissum, tá bom? Então, Sabrina, é contigo, eu vou parar de compartilhar a tela aqui, ok? Obrigada, Odair. Vou passar aqui para o ponto onde você parou. E antes de falar da Nissum, eu tenho que falar como ela começou, né? A Nissum foi fundada há 25 anos, lá no Silicon Valley, onde tudo acontece, né? E continua acontecendo. Em uma garagem, o nosso fundador é o Imtiaz, ele ainda está na empresa, ele é o CEO da empresa atualmente. E nesses 25 anos, uma das coisas que ficou, que perdurou, que faz a diferença no nosso trabalho dia a dia, internamente e com os nossos clientes, é que somos construtores de sucesso. Claro que no fim do dia somos consultores, somos project managers, somos desenvolvedores, QAs, mas que estamos construindo sucesso através da tecnologia. Então, nossa missão é dominar a tecnologia para poder ajudar os nossos clientes a construírem sucesso juntos. E a gente acredita que realmente o sucesso só acontece quando a tecnologia é utilizada para amplificar o potencial humano e gerar impacto na sociedade e na vida das pessoas. Falando brevemente do que é a Nissum como empresa, nós somos uma consultoria global, especializada em comércio digital, em e-commerce e na evolução estratégica de negócios. A gente, apesar de ter uma escala global, temos escritórios, como eu comentei antes, no Chile, na Colômbia, no Peru, nos Estados Unidos, claro, na Índia, no Paquistão, e seguimos expandindo. Apesar dessa escala, a gente tem uma abordagem boutique. Cada projeto, cada engajamento que a gente tem com os nossos clientes é muito específico, muito moldado
ao que o cliente espera, e nossa organização é bem horizontal, então os nossos líderes, inclusive o nosso CEO, se envolve bastante no dia a dia, no que está acontecendo. Os nossos clientes podem acessar a nossa equipe de liderança muito facilmente. Temos parceiros tecnológicos, é uma animação e não apareceu aí, mas também, assim como a IT2B, temos parceiros muito similares de provedores de cloud, de dados, de observabilidade, monitoramento. Temos mais de 200 pessoas hoje trabalhando conosco, construindo sucesso com os nossos clientes. A maior parte dos nossos clientes são grandes clientes, Fortune 500, que representam as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e igualmente nos outros países, apesar da nossa grande... o nosso grande portfólio de clientes serem de empresas Fortune 500, a gente também tem outros clientes menores em qualquer etapa, né, de desenvolvimento, de maturidade. Já trabalhamos com startups, com médias empresas, e uma das coisas que a gente se orgulha muito de dizer é que a gente tem uma retenção de clientes de mais de 90% por ano. A gente tem um cliente com a gente que é a Gap, que está com a gente desde o primeiro dia, então estamos há 25 anos trabalhando juntos, e temos muita experiência nesses 25 anos, muito aprendizado, muitos desafios que a gente ajudou a resolver nos nossos clientes na área de varejo, de retail, de finanças, de saúde, esporte e entretenimento. Para ilustrar um pouco as empresas com quem a gente trabalha e o impacto que a gente tem gerado nesses clientes, a gente tem um modelo de serviço 4D, que é de potencial crescimento, desenvolver talento, entregar impacto e definir o futuro com os nossos clientes. E através desse modelo de serviço, já temos resultados como o aumento de 300 milhões de dólares em vendas através de uma iniciativa, reduzindo em 90% o tempo de implementação de novas funcionalidades, 99% de redução no tempo de processamento e integração de clientes, e 35% no aumento da frequência dos torcedores e venda de ingressos online. Isso especificamente para uma plataforma de venda de ingressos nos Estados Unidos. Para ilustrar, né, o nosso portfólio de clientes, como eu comentei, a Gap está com a gente há 25 anos, temos muita experiência, um time muito grande trabalhando em logística, em supply chain, já trabalhamos com todo tipo de desafio e solução nessa área, em retail, tanto supply chain, e-commerce, no mercado financeiro, em bancos, seguradoras. E isso só para mostrar que nesses 25 anos a gente acumulou muito conhecimento, muita resiliência para enfrentar os desafios e construir o sucesso junto dos nossos clientes. Agora, para o motivo pelo qual a gente está aqui. Eu vou apresentar essas 3 soluções agênticas que a gente está levando ao mercado junto com a IT2B hoje, mas o nosso foco vai ser falar sobre Kubrick. Mas vamos lá. A primeira solução agêntica é o Agentic Migration Toolkit, que já foi apresentado em um webinar passado pelo Odair. Essa solução é uma plataforma de modernização de aplicações. Então, você tem um código legado, ou não tão legado assim, mas é um código que está em uma tecnologia que
por vários motivos, você quer mudar de tecnologia. Essa plataforma faz a tradução de linguagem, né? Por exemplo, uma plataforma que estava em .NET, migrar para Java, ou qualquer outra combinação. A gente já tem várias experiências, né, de migração de uma linguagem a outra. Com certeza, a gente ainda não abarcou 100%, mas basicamente qualquer tipo de linguagem a gente consegue migrar para uma nova linguagem, e isso com uma economia de 50% a 80% do tempo de migração, o que na verdade impacta no custo, no custo de oportunidade, o custo de lançar novas coisas e garantir que a sua solução, seu produto esteja seguro, e também uma melhoria geral no código, né? O código novo não carrega duplicações de código, ou más práticas que foram se acumulando, né, no código com o tempo. Eu vou falar do Cartwheel primeiro. Cartwheel é uma iniciativa muito interessante que a gente está desenvolvendo. No momento está em MVP, a gente está testando com alguns clientes, principalmente nos Estados Unidos, mas surgiu da gente se deparar, né, tantas vezes, repetidas vezes, com problemas ou desafios ou ineficiências no planejamento de promoções. Isso principalmente para varejo, mas se aplica a outras indústrias também. Esse processo de definir promoções, planejar o calendário de promoções do ano, que tipo de promoção, com quais produtos, categorias, se é digital, físico na loja. É um processo bastante manual que envolve inputs de distintas áreas e, claro, a gente está potencializando, utilizando a AI aqui para ajudar os nossos clientes a tomarem melhores decisões, a tomarem decisões baseadas em dados e não só em intuição ou experiência, né? E a última solução agêntica, que é onde a gente vai se debruçar por mais alguns minutos, é o Kubrick. O Kubrick é uma plataforma de geração de testes automatizados com AI, que ajuda e tem ajudado nossos clientes internamente também o desenvolvimento de testes 10 vezes mais rápido. Na verdade, trabalha com Cucumber, e suporta Playwright e outros frameworks de automação. Também, como parte do valor que entrega, que tem uma redução de 40% das falhas de execução, isso principalmente pelos scripts que fazem o auto-reparo quando algum teste falha. E também a funcionalidade de geração de dados sintéticos para teste. Com certeza, vocês já passaram por situações em que ou é muito demorado, ou muito difícil gerar os dados completos para teste, então a gente acaba testando parcialmente ou com escopo limitado por falta de dados, e o Kubrick nos ajuda com isso. E antes de explicar o que é o Kubrick, a arquitetura dele, tecnologicamente, o que significa Kubrick e quais as vantagens dessa ferramenta, eu queria saber um pouco de vocês. Tem duas perguntas super rápidas, são múltipla escolha nesse QR Code, se vocês puderem responder para a gente continuar aqui na conversa, sobre quais são os desafios na entrega de qualidade com agilidade. E Wagner, se você puder mudar para os resultados, lá também tem o QR Code. Isso.
E a gente vai vendo aqui quais são os desafios da nossa audiência. Vou dar mais um minutinho e a gente já vê também os resultados da próxima pergunta. São duas perguntas, eu acho que a gente tá tendo resposta só em uma. Ótimo. Dá mais uns segundinhos e a gente revisa juntos. Legal. Bom, o motivo pelo qual eu fiz essas perguntas, porque eu sei que muitas empresas, independente do setor, independente do tipo de produto e desenvolvimento tecnológico que faz, passa por esse desafio. Que legal que aqui na audiência tem muita gente que consegue fazer as entregas completas dentro de 2 semanas. É um tópico legal para discutir e entender quais são as boas práticas em termos de processo e ferramentas que estão sendo utilizadas, mas também tem bastante gente aqui que ainda não consegue realizar aquela promessa de desenvolvimentos e entregas iterativas a cada 2 semanas, né? É lindo pensar e planejar assim, mas muitas vezes a gente se depara com desafios. E mesmo que o time não utilize sprints, a gente vê que também o tempo de entrega igualmente é afetado. A outra pergunta é: o que mais atrasa a entrega dos seus times de desenvolvimento? É bem interessante. A maior parte aqui respondeu que são desafios tecnológicos, de infraestrutura, código legado, falta de CI/CD estruturado. Uma das soluções que a gente apresentou aqui, que é de modernização agêntica, ajuda bastante com isso, com código legado. A gente... a parte das ferramentas com AI, a gente também tem frameworks que a gente desenvolveu internamente com a experiência que a gente teve no mercado para atacar esse tipo de desafio. E, claro, o tempo da liderança, product managers, tech leads, a gente sabe que eles geralmente atendem várias equipes, e isso impacta o tempo de entrega das funcionalidades também, ou de novos desenvolvimentos, e o tempo para testar as releases é muito longo. E aqui, eu acho que tem vários motivos pelos quais isso pode acontecer. Wagner, pode trazer de volta a apresentação, por favor? E aí eu pergunto para vocês, parece familiar essas notícias? Uma fintech líder no Brasil sofre perdas relevantes por um bug em produção. Importante empresa financeira nos Estados Unidos vive desafio para padronizar a automação de testes entre mais de 40 equipes. Empresa Fortune 500 líder em varejo nos Estados Unidos sofre com alto custo de desenvolvimento e ainda assim apresentando longos tempos de ciclo. As sprints nunca fecham com entregas testadas e automatizadas. Pelas respostas que vocês deram ali, com certeza isso soa familiar, né? E aí, por isso, a gente
vendo esses desafios, passando nós mesmos por esses desafios todos os dias, todos os sprints, todos os releases, tendo que negociar com as equipes de negócio, porque um release atrasou, uma equipe não conseguiu se somar nesse release, a gente vai ter que deixar para o próximo, que a gente desenvolveu e continua desenvolvendo, melhorando a cada dia, o Kubrick. Então, atualmente, o que a gente vê, né? Um dia na vida do QA. Muitas vezes os casos de teste são escritos tarde no desenvolvimento, às vezes na sprint seguinte. Quando eu falo os casos de teste, não é só a definição alto nível de critérios de aceitação, mas exatamente os casos de teste, que muitas vezes são escritos com Gherkin. O QA dependendo do desenvolvedor para validar uma funcionalidade, então muitas vezes o desenvolvedor desenvolve toda a funcionalidade e depois o QA vai começar a testar, automatizar essa funcionalidade. Bugs que são encontrados no fim do processo, e isso com certeza acarreta em atrasos na entrega. E essas entregas que são planejadas para serem completadas em 2 semanas, mas no fim a automatização fica para a próxima semana e com isso já é 1 mês, né, de tempo de ciclo. O que muda com o Kubrick? A gente, com essa ferramenta, a gente consegue gerar casos de testes em menos de 10 minutos, tanto pelo desenvolvedor quanto pelo QA. Os bugs, por causa disso, a gente consegue correr a suite de testes automatizados e encontrar bugs, encontrar e corrigir bugs na mesma sprint, no mesmo ciclo. A entrega pode ser desenvolvida, testada, automatizada pela mesma pessoa. Isso para alguns casos, né? A gente tem clientes, empresas em que elas estão focando muito no shift left e empoderar os desenvolvedores para fazerem testes e também os QAs para desenvolverem. E, além disso, garantir que as entregas tenham alta cobertura de testes automatizados, que podem ser rodados a cada release, a cada build que é feito, e em um tempo ótimo. Então, a gente, como eu comentei, a gente consegue melhorar o tempo de ciclo, o time to market, em até 50% ou mais, dependendo de alguns casos. Então, um pouco só consolidando aqui quais são as vantagens do Kubrick. A gente tem a criação de scripts de teste 10 vezes mais rápido, a funcionalidade de auto-reparo de links, de localizadores na UI, reduz até 40% de falha nos scripts. Então, significa que era um script que ia falhar, alguém ia ter que olhar, revisar, procurar onde está o erro, corrigir e rodar de novo. Com essa funcionalidade, ele se auto-repara, então reduz muito o esforço em analisar, corrigir e rodar de novo os scripts. Aumenta muito a cobertura dos testes e, com isso, a qualidade dos entregáveis, né? Pela funcionalidade de geração de dados sintéticos. E a ferramenta também conta com relatórios, com uma parte de analytics, que tem relatórios integrados sobre todos os projetos de automação. A gente... os ciclos de teste, a gente pode gerar um resultado de 30% de economia de tempo e 40% menos manutenção necessária nesses scripts. Agora, falando um pouquinho mais em detalhe das principais funcionalidades do Kubrick, o primeiro que eu já comentei, que é a geração de scripts de teste, e
o que a gente precisa para gerar os testes? Hoje a gente suporta vários inputs, tanto como um feature file, que é descrito, que para qualquer automação você necessitaria isso de qualquer forma, um arquivo estruturado, que pode ser um Excel, um CSV, onde você tem os casos de teste, e também desde do requerimento que foi definido lá hoje a gente está integrado com o Jira, então a gente pega a tarefa, entende qual é o contexto, os critérios de aceite, todas as informações que estão ali, e a gente gera os casos de teste a partir disso. Claro que isso depende muito da qualidade do input, como em todo caso, né? A gente também gera testes automatizados para ferramentas de AI, para web, back-end, né, API, back-end, e para aplicativos móveis. Funciona tanto em cenários em que já existe uma aplicação, um sistema com um repositório de casos de teste automatizados, e também em cenários em que a gente está construindo do zero e não tem repositório, não tem nenhum teste, então a ferramenta vai começar a construir do zero. E também atualiza casos de testes existentes quando necessário. A ferramenta de geração de testes é bem flexível, bem dinâmica, pode gerar o conjunto de testes que você necessita, incluindo edge cases, casos de exceção, sem esforço manual de alguém gerar esses casos, esses dados de prova. E também a gente consegue exportar esses dados, claro, né? Em planilhas ou qualquer formato necessário. A funcionalidade de auto-reparo, como eu comentei, localiza, identifica e repara automaticamente os localizadores de elementos, isso muito especificamente para testes web, que estão quebrados durante a execução, e aí evita todo o esforço de entrar, analisar o erro e corrigir. E por fim, os relatórios, né? A gente na mesma ferramenta a gente tem relatórios estatísticos, a gente integra com várias ferramentas de CI/CD, como Jenkins, CircleCI e outras. Uma coisa importante é que centraliza a análise, né, da operação das suítes de caso de testes automatizados em um só lugar. Se você tem 10 repositórios no mesmo lugar, você vai conseguir ver tudo isso. É muito fácil instalar. Na verdade, a gente tem duas formas hoje em dia, uma que é remota, que os times conseguem acessar através de uma interface, mas também a gente consegue distribuir, dependendo da empresa é diferente, né? Mas em geral através de um gerenciador de artefatos, a gente consegue distribuir o pacote, o jar. E aí cada desenvolvedor QA pode rodar isso no seu ambiente local. Aí falando um pouquinho sobre o lado mais técnico. Eu não sei como está a nossa audiência aqui, então eu vou evitar entrar muito em detalhes muito técnicos, mas basicamente a gente tem uma camada de interface, que é onde você pode configurar várias coisas, como repositório, que tipo de teste você quer gerar, consegue gerar o teste aí, gerar triggers, agendadores, para que isso corra de forma frequente, né, dependendo da sua definição. E aí a gente tem um message bus, que a principal função é
conseguir ter vários requests em paralelo e que nenhum fluxo fique bloqueado esperando a resposta disso, né? Porque, idealmente, essa ferramenta é utilizada por vários times ao mesmo tempo, então o volume de requests é alto. A gente tem file storage e o banco de dados relacional, especificamente para guardar algumas configurações e analytics para serem mostrados nos relatórios. E a gente tem um pouco o core, né, do que é o Kubrick, que é o conjunto de agentes que geram automação de teste e todo o resto, né, que fazem o auto-reparo de testes, que geram dados. Cada um tem uma função diferente. E a gente utiliza hoje LLMs que são de mercado. Cada empresa pode escolher o seu e é muito fácil, a gente consegue até configurar pela UI. Como eu comentei, a gente tem integração com Jira, com Git, com as ferramentas de CI/CD. Então, com isso, a gente cria uma plataforma que padroniza a forma como a gente utiliza a AI para resolver esse problema e gerar mais valor para o negócio, né? Vocês podem se estar perguntando, porque os nossos clientes atualmente já fizeram essas perguntas antes de decidir seguir em frente com o Kubrick. Qual é a diferença do Kubrick para eu utilizar o GitHub Copilot ou Codex nos meus times de desenvolvimento? E tem vários, mas basicamente é o que eu comentei agora explicando a arquitetura do Kubrick, que ele não é uma ferramenta que é utilizada por cada desenvolvedor, e aí cada desenvolvedor ou QA vai utilizar seus prompts e utilizar da forma que melhor consegue ou que entende para gerar os testes de automação. É uma plataforma também que tem os seus próprios agentes, então com isso a gente reduz o custo. Por exemplo, no GitHub Copilot, se você for construir, claro, você tem que construir toda essa orquestração, né? Os tokens utilizados são os tokens premium, que são mais caros. Com Kubrick, a gente não necessita o uso de tokens premium. Autonomia, né? Autonomia e integração. O uso do GitHub Copilot ou Codex está muito ligado àquele contexto que tá rolando ali no ambiente do desenvolvedor ou QA. E você tem que interagir, obviamente, com a ferramenta para correr os testes, para gerar as provas. No Kubrick, a gente tem schedulers que vocês podem configurar para dizer que você quer que rode isso quando um evento aconteça ou num tempo específico. Os relatórios, e em termos de processo, é muito importante. Uma das coisas que tem gerado bastante valor para os nossos clientes, que são, a gente tem um conjunto de prompts e de agentes que vai ser padrão, né? Então, se são 40 times, 50, 100 times utilizando a ferramenta, eles vão utilizar o mesmo padrão de forma, né, de escrita e correção dos casos de teste. E outra coisa que eu não comentei é que não, eu comentei sim, o custo é otimizado, né, com o Kubrick, e a personalização, a gente consegue
externalizar os prompts também, para que os clientes alterem da forma que for necessário. Como dizer, é um trampolim, faz a vida dos nossos clientes mais fácil, porque a gente sabe quanto é difícil conseguir tempo no meio de todas as prioridades, todas as pressões de mercado e financeiras, para desenvolver uma coisa assim do zero, né? Então, a gente desenvolveu muito por necessidades nossas que a gente via no nosso dia a dia, e agora a gente está expandindo e tornando isso disponível para os nossos clientes. A gente tem um caso muito interessante com uma empresa líder de varejo nos Estados Unidos, que está atualmente fazendo o rollout do Kubrick para todos os seus portfólios. Claro, novas tecnologias surgem todos os dias, então a gente tem na Nissan um time de práticas, que a gente chama, que também está focado em evoluir essa ferramenta todos os dias, com coisas novas que saem, novas tecnologias, novas facilidades, para tornar essa ferramenta mais poderosa para os nossos clientes. E para fechar um pouco, não sei se o Odair quer voltar aqui. Um consolidado, né, das lições que a gente aprendeu e continua aprendendo com os nossos clientes, tanto a Nissan quanto a IT2B, globalmente, essas lições são relevantes. Ter um plano de teste automatizado é extremamente importante. Não é um ganho que a gente ganha uma vez só, né? Cada vez que esse projeto, essa aplicação for alterada e a gente tiver que fazer um teste de regressão, essa automatização vai ajudar nesse processo. Também que aponta para homologação demorada. Muitas vezes é porque quando a gente vai fazer a regressão para uma release que envolve 15 sistemas diferentes, com certeza são muitos casos de teste que tem que ser executados. Isso acarreta em um tempo de homologação demorada. Planejar o Go Live minuciosamente, não só pela qualidade, mas também por todas as áreas impactadas. Muitas vezes existem alterações de infraestrutura necessárias. É extremamente importante para mitigar variáveis de risco, que vão sempre existir, mas essa prática nos ajuda bastante. E comunicação entre as áreas, que no final do dia, as ferramentas são só uma ferramenta, né? E o que é mais importante é o relacionamento, a colaboração e a comunicação entre as áreas. Se a gente não tem isso, não tem ferramenta que resolva. Eu acho que agora a gente abre para perguntas. E até complementando o que a Sabrine trouxe aí de lições aprendidas, a gente realmente, todos os projetos envolvem, né, processos, envolvem pessoas e envolvem tecnologia, né? E mesmo com o uso da IA, que parece ser aí uma panaceia para resolver todos os problemas, a gente verifica que há necessidade muito clara de que você envolva as pessoas, comunique claramente, para que as pessoas possam colaborar e ao longo dos processos, essas lições aprendidas que a gente vai compartilhando com os nossos clientes para que em outros projetos a gente possa aprender novas lições, né, mas já tirando essas pedras que de repente acontecem nos primeiros projetos, quando você tem aí uma solução de IA. E importante, que eu queria trazer como mensagem para todos,
que as soluções que nós estamos oferecendo hoje, ela vem desde a migração dos dados, né? Então, desde a modernização do sistema. Então, você tem lá os seus sistemas legados, que estão lá com processos, que tem uma equipe mantendo esse sistema. Então, as soluções que nós temos hoje permite você migrar essas soluções, né? Trazer para uma linguagem mais atual. O porquê disso? Dada a exigência, né? Porque o nosso cliente hoje, ou os clientes, estão precisando de uma experiência melhor. Ele quer ter uma experiência pelo WhatsApp, quer receber um atendimento pelo WhatsApp, ele quer fazer uma simulação de empréstimo utilizando, de repente, o WhatsApp, sendo atendido por um agente de IA, porque ele tem, às vezes, necessidade de fazer isso também a qualquer momento. Ele, de repente, não vai fazer isso num horário comercial, ele vai precisar de um atendimento digital fora do horário comercial. E se você não tiver os seus sistemas operacionais para atender essa necessidade do seu cliente que quer ser atendido de forma digital em qualquer horário, você pode estar, de repente, perdendo o negócio, né? E perdendo o posicionamento da sua empresa. Então, é muito importante que você olhe o quanto que os seus sistemas operacionais hoje atendem a essa necessidade do seu cliente digital. E é essa nossa proposta de modernizando os sistemas com soluções que usam o IA para fazer esse processo de modernização, soluções de IA que ajudam nesse processo de testing, que é o Cubic, né, que traz aí toda essa parte de testar essa solução para que ela também fique adequada e aderente às regras de negócio e às necessidades do seu cliente digital, ok? Então, gostaria muito aí de ouvir as perguntas de vocês, né, de vocês colocarem as perguntas para que a gente possa responder, e mais uma vez ficamos à disposição de todos para fazer aí uma reunião com vocês, nas suas empresas, para que a gente possa entender os seus desafios e colocar como. Acho que o daí mutou, fui eu. Não, eu acho que deu um glitch ali. Foi ele, né? Mas complementando, né, o que ele estava comentando para a gente... Ah, voltou. Vai lá, o daí. Ah, ele vai entrar de novo. Ele saiu, vai entrar de novo. Tá bom. E mais uma coisa, a gente... uma hora parece bastante, mas passa bastante rápido, né? A gente tem uma demo, se alguém tiver interesse em ver exatamente a ferramenta funcionando, entender melhor como isso se encaixa no seu contexto, a gente está à disposição para fazer essa demonstração e escutar um pouco mais de vocês. Maravilha, excelente. Daí, você chegou a concluir a frase, então acho que deu uma paralisada na hora que você então não comeu nenhuma parte da sua fala, tá? Tem uma pergunta aqui do Giovanni Machado. Sabrina, bom dia e parabéns pela apresentação do produto. Sobre o Kubrick, ele pode fazer o trabalho de teste de qualquer sistema? Por exemplo, se eu estou trabalhando na implementação Coupa ou AWS Connect, eu posso utilizar a ferramenta? Qual a integração humana necessária ou sistema para que o Kubrick funcione? Qual que é o sistema que ele menciona aí? Ele coloca que trabalhando na implementação Coupa, C-O-U-P-A ou AWS Connect. Sim, a resposta sim, dá para utilizar. Eu acho que a gente teria que entender um pouquinho melhor só que tipo de componente e como esse teste tem que ser feito, mas basicamente sim.
Com o Kubrick, a gente desenvolve testes end-to-end. Então, a gente consegue testar a API, né? Depois você me corrige se não for isso, mas se for qualquer coisa que a gente consegue, que você tem uma API exposta e a gente consiga testar essa API, pode ser automatizado com o Kubrick. E a interação, basicamente, tem uma interação inicial que é na configuração, e depende, né? Então, tem 3 formas da gente dar um input para a ferramenta, que é com os casos de teste no feature file. Então, nesse caso, a interação humana é gerar os casos que têm que ser testados nesse feature file, ou em um arquivo, em um Excel. E o que gera menos trabalho humano é com a conexão com o Gira, né? Que a gente busca os requerimentos, entende, gera os casos de teste e automatiza. Aí, nesse caso, o que seria necessário é uma revisão, porque como qualquer coisa que é gerada pela AI precisa de uma revisão. Alguém precisa dar uma olhada, ver se está correto, se faz sentido e dar ok, né? Mas é mínima. Não é zero, né? A gente, os ganhos chegam de 50% a 80%, dependendo da complexidade, quantos sistemas estão integrados, mas muito menor do que fazer tudo manualmente. Maravilha, vamos lá. Ó, tem também aqui, ó, a pergunta. O Luciano está perguntando, até você falou no final aí, ó. Existe alguma forma de testar a ferramenta? Sim, claro, a gente. Você não consegue acessar ela publicamente. Mas a gente pode marcar uma conversa e a gente faz uma demonstração. A gente pode fazer uma demonstração com código nosso, com projetos nossos, mas se você quiser uma demonstração com o seu código, aí a gente precisa fazer a configuração da plataforma e a gente pode fazer, né? Fazer uma demo, um exemplo para você entender como ela funciona, como que os códigos são gerados. Só contactar o Odair ou a mim mesma e a gente pode agendar essa conversa para fazer a demonstração. Ótimo, vamos lá. Aqui, ó. Tem aqui mais perguntas. A pergunta agora é do Carlos Dias. Com essa abordagem, como essa abordagem lida com mudanças constantes de requisito? Os agentes conseguem se adaptar sem comprometer o ciclo de entrega? Claro, e principalmente nesse caso, né? A menos que as mudanças constantes não estejam em nenhum lugar. Aí isso é bem complicado, porque não tem fonte de onde tirar qual é a mudança que aconteceu, né? Teria que comparar todo o código anterior com o novo código e tirar a diferença. Mas, se houve uma mudança em requerimento, e essa mudança em requerimento se refletiu numa tarefa, numa história no Gira, ou se refletiu em novos casos de teste sendo criados ou alterados, sim, isso, a ferramenta vai entender essas mudanças e gerar ou alterar os casos automatizados correspondentes. Ótimo, vamos lá. Tem mais aqui, ó. Mariana Carneiro. Muitas empresas ainda têm receio de automatizar testes complexos com IA. Qual é a barreira psicológica ou técnica mais comum? E como vocês ajudam a eliminar isso? Eu, particularmente, não vi necessariamente esse receio,
de utilizar AI para automatizar casos complexos que ela menciona, Wagner? Talvez se você colocar um exemplo mais claro, eu posso comentar. Mas, em geral, o que a gente vê de barreira são principalmente duas. Uma que tem a ver com a propriedade intelectual, né, que as empresas estão muito desconfiadas, ou elas se importam, obviamente, muito com o seu código, suas informações não vazarem, não serem introduzidas no modelo de AI que está sendo utilizado pela ferramenta. E isso hoje já está, acho que desde 2 anos atrás, tem evoluído bastante. Então, a gente usa, sempre que a gente usa um LLM, é um LLM de uma enterprise, né? Então, esse LLM é um modelo que está assignado àquela conta. Por exemplo, na Microsoft, você usa o modelo OpenAI, que está no seu contexto da sua conta Azure. Então, existem todos os... Isso para todo mundo, né? Todas as empresas devem ter, no começo, chovido assim, de pergunta para os fornecedores. Então, eles têm já um Q&A específico sobre a privacidade dos dados, como isso é utilizado. Na Nisson, a gente também tem a nossa política de privacidade de dados, então a gente nunca vai ter cruzamento de informação entre dados e projetos de um cliente com o outro. E o segundo entrave que a gente vê é em relação ao custo. Porque, assim como eu acho que aconteceu com a cloud, né, há muitos anos atrás, é difícil controlar os gastos. Aqui acontece a mesma coisa, né? Se você deixar aberto, você está consumindo tokens. Então, uma coisa, essa é uma questão importante também. Todas as empresas querem ter mais controle sobre o custo dessa ferramenta, né? Principalmente pelo uso do LLM. E uma coisa interessante no Kubrick é que as empresas conseguem colocar cotas, né? Um topo. Por exemplo, tá ok utilizar até, não sei, 50 milhões de tokens. Quando atingir esse limite, a gente para, e aí tem que pedir autorização para aumentar, ou alguém entender por que o uso foi tão grande, mas pelo menos tem essa ferramenta em mãos de limitar o uso de tokens, principalmente quando são muitos times utilizando, né? Isso pode assustar no final do mês. Não foi exatamente o que você perguntou, mas esses foram os principais desafios que eu vi na implementação, assim, quando a gente realmente vai falar com os times de segurança e tal, são essas preocupações que eles compartilham. Fantástico, Sabrina. Sabrine, inclusive, gente, eu coloquei para vocês no chat agora o contato do Odair, tá? E estou colocando agora também o contato da Sabrine, ok? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Sabrine. Tá aí, ó. Tá o contato dos dois. E assim, a última pergunta que eu tenho aqui é do Paulo Magalhães. Como funciona a governança sobre esses agentes? Existe algum nível de auditoria ou trilha de explicabilidade para garantir confiança no processo? Com certeza. Ótima pergunta. Com certeza. A gente pode... É difícil falar, assim, né? Então a gente pode demonstrar também, assim, mais um pouco nos bastidores, né, do que acontece na ferramenta. Com certeza, a gente preza muito pela explicabilidade do que foi gerado, né? Em qualquer tipo de output que a gente gera com AI, isso é super importante. Então, com certeza,
E uma coisa importante que cada empresa vai implementar do jeito... Tem uma empresa, por exemplo, que por algum motivo escolheu disponibilizar isso só on-premise, não cloud. Então, cada cliente vai integrar o Kubrick de uma forma específica na empresa, né? E eu falo isso porque uma das formas de governar um pouco é garantir que... Porque é um software, então tem que ter versionamento, tem que... tudo que a gente faz com um software normal, né? Então, as empresas estão escolhendo distribuir através de uma ferramenta tipo Artifactory, que gerencia artefatos, e a gente distribui dessa forma, mas acho que a forma que permite mais controle é a remota, né? Então, a gente sabe que ninguém vai conseguir alterar os prompts, e é uma escolha do cliente. Você quer expor os prompts para a sua equipe, para quem, para alterar, e claro, vocês podem ver quais são os prompts e também dar seus pitacos, e claro, nesse processo a gente vai tipo logueando as decisões. E até complementando aí, Paulo, a IT2B ela tem hoje uma oferta que é a nossa solução de estratégia e governança de dados corporativa, que a gente procura trazer isso para os projetos que envolvem IA, né? Para que a gente possa também dar ao cliente uma governança sobre os seus dados, né? Porque a IA nada mais vai fazer do que aproveitar os dados que você tem, né? Para que possa gerar as aplicações ou as soluções de negócio para atender lá o seu cliente digital, ou os seus clientes, né, e os seus funcionários e assim por diante. Então, dentro dessa metodologia nossa, a gente vai olhar junto ao cliente como que está a sua governança sobre os seus dados, né? Porque todo projeto de IA, ele vai precisar de dados, né? E os seus dados, como a Sabrine falou, hoje são criados guardrails, né? Para que permita que a IA que nós estamos implementando na sua empresa, ela não vai usar os seus dados para aprender, e ela também não vai usar os seus permitir vazamento desses seus dados, uma vez que a gente cria todo um arcabouço aí de segurança para que você tenha uma governança sobre os dados e a governança sobre os dados gerados a partir da aplicação do agente de IA, né? Então, essa é uma preocupação da IT2B, e nós temos metodologias, temos soluções e ferramentas que complementam para que você tenha uma solução fim a fim, né? Fantástico. Deixa eu ver aqui se apareceu mais alguma pergunta. Vamos lá, 100 perguntas. Maravilha, excelente. Vamos lá então, gente. Seguinte, quero deixar aqui aberto, lembrando para vocês que eu coloquei no chat o link tanto dos contatos da Sabrine, quanto os contatos do Odair, tá? E eu deixo aberto aqui para cada um de vocês dois fazer as considerações finais e despedir dessa turma maravilhosa e também daquelas pessoas que vão assistir as gravações, tá? Vamos começar aqui pela Sabrine. Nada, obrigado, muito obrigada pelo tempo, a gente passou da hora, começou uns minutinhos mais tarde, mas também a gente se estendeu um pouco mais. Como eu comentei, a gente não deu tempo de apresentar a demo, né, o vídeo de como essa ferramenta, o Kubrick, funciona, então, mas a gente está totalmente abertos para agendar uma próxima conversa, compartilhar com vocês em mais detalhes, aí vocês podem fazer todas as perguntas técnicas, não técnicas, e também para a gente entender qual que é a sua dor e onde a gente poderia te ajudar e seguir construindo o sucesso juntos. Maravilha. Sabrine, se você tiver com facilidade aí o material para compartilhar com o pessoal,
a gente pode passar por aqui, tá? A gente pode passar do tempo um pouquinho, eu acho que fica a seu critério, tá? Você prefere marcar depois no horário? Eu acho que sim, eu tenho Melhor, né? uma outra. Não, tranquilo. Vamos lá então, Odair. Tá, joia. Bom, eu agradeço a todos aí pela oportunidade aí de compartilhar com vocês aí os nossos cases, nossa experiência, né, e reforçar com vocês esse compromisso da IT2B de sempre estar buscando parceiros tecnológicos que tragam para o mercado brasileiro aí soluções inovadoras, né, e estão aí com os meus dados, fiquem à vontade para a gente marcar uma conversa, para trocar experiência, para que a gente possa entender também os desafios que vocês estão enfrentando aí e como que as soluções da IT2B pode ajudá-los nesse processo de fazer uso dessa tecnologia, né, que parece que foi ontem, né? Mas a partir de 2022, aí com a IA generativa, tem havido aí esse crescimento muito grande, não só de soluções, mas também as necessidades que aparecem a partir dos nossos clientes que são digitais e querem ser atendidos por plataformas digitais. Então, agradeço aí a todos e fico à disposição para a gente conversar com cada um de vocês, entender os desafios e propor aí as nossas soluções. Um abraço a todos. Obrigada, Wagner, também. Obrigada pela moderação e pela IT2B por organizar esse evento aqui. Fantástico. Muito obrigado, Sabrine. Muito obrigado, Odair. É um prazer sempre essa parceria maravilhosa do Instituto IMA com a IT2B. E já em breve, com certeza, não sei se nós nos encontraremos ainda esse ano, mas excelente Natal, boas festas, feliz ano novo para vocês, tá? Aproveitando aí, falta um pouquinho ainda de tempo, mas eu não sei se vamos ter oportunidade aqui de falar aqui ao vivo, tá? Tá joia. Um abraço, Odair, um abraço, Sabrine. Tchau, tchau. Muito bom dia. Tchau, tchau. Maravilha, gente, excelente. E o seguinte, não saiam não, porque vocês vão receber agora aqui no chat o link para emitir o certificado, tá? Então deixa eu pegar aqui o link, vou colocar para vocês aqui agora no chat. Como funciona, antes de colocar, vou explicar para vocês como funciona. Quem tem, aqui essa live, quando vocês se inscreveram para ela não gera um cadastro na plataforma que emite, tá? Que é a Digital Edu, que é a nossa plataforma, ok? Então, se você já tem cadastro na Digital Edu, você vai se logar na Digital Edu, digitaledu.com.br, se loga e depois clica nesse link que eu vou colocar no chat, ok? Para quem ainda não tem cadastro na Digital Edu, você vai acessar digitaledu, tudo junto ali, .com.br, faz um cadastro gratuito, ok? E depois você clica nesse link do chat, tá? Quando você clicar nesse link, vai abrir para você, e já estiver logado ou logada, um campo, se você nunca preencheu o certificado na Digital Edu, um campo para você colocar o seu nome, a forma que você quer que saia no certificado, tá? A gente coloca isso porque tem pessoas que quando fazem cadastro em plataformas, eventos, colocam primeiro e último nome, primeiro e segundo nome. Tem várias formas, gente, tem milhões de formas que a gente vê aqui. E no certificado não é interessante sair Wagner D, por exemplo. Eu gosto do Wagner Cruz Drummond. Então, esse local é para você colocar o seu nome. Coloque todo maiúsculo ou com a primeira letra maiúscula de cada nome, tá? Essa inclusão desse nome não vai alterar o seu nome no chat, em nenhum outro local, tá bom? É só mesmo para os certificados. Amanhã você vai participar de uma outra live que tem a parceria com a Digital Edu. Quando você clicar para emitir o certificado, já vai aparecer o seu nome travado ali. É só você clicar em emitir, o certificado já aparece para você, tá bom? Então fica a dica aí. Lembrando que
o link para esse certificado, ele tem uma validade, tá? Vocês podem ver que tem um token no final desse código, e esse token, ele expira com, eu coloquei aqui para mais ou menos 10 minutos. Então, é o prazo que vocês têm para poder fazer a emissão. Passou esse horário, esse tempo, não tem como emitir mais, o token expira, tá bom? É só para quem está realmente ao vivo aqui conosco. E, novamente, gente, quero deixar aqui aberto para vocês, vou até colocar no site para vocês colocarem, para vocês acompanharem o que está acontecendo, o que está sendo planejado pelo IMA para o ano de 2026. Já tem lá, falando sobre o grande evento que vai acontecer nos dias 5 e 6 de maio em São Paulo. Então aproveitem, já acessem, saiba mais sobre a feira, que é a maior feira de tecnologia, de RPA e inteligência artificial da América Latina. Então tem muita coisa bacana para o próximo ano, acompanhe no site do Instituto Information Management, iimainfo.com.br, ok? Então, gente, se não nos encontrarmos mais esse ano, foi um prazer estar aqui no palco com vocês durante esse ano inteiro, trazendo conteúdos do Instituto Information Management, da ABInfo, com seus parceiros. Então, Feliz Natal, ótimo ano novo, um 2026 de muitas realizações, e nos encontraremos em breve, ou em próximas lives que ainda vamos criar esse ano, provavelmente, mas com um foco maior para 2026. Um abraço a todos e até a próxima!